E aí, galera do Renove do Cafofo, que bom que você está aqui com a gente. E você que talvez não faz parte nem do Cafofo, nem do Renove e nem da Igreja Batista Emanuel e está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. A gente está no novo curso Justiça, riscando as injustiças da nossa história. Mas por que a gente está fazendo esse curso? Por que a gente quer dar essa aula? Primeiro porque esse livro inspirou muito a gente. Justiça Generosa, de Timothy Keller. Afinal de contas, o que é justiça? A gente tem aprendido que justiça é algo muito importante. E muitos de nós já aprendemos uma área muito importante da justiça, por exemplo, ser justificado pela fé. Ou seja, ter a justiça de Deus, tornando a gente justo, perfeito, amado, santo diante de Deus. Mas será que justiça na Bíblia só tem a ver com ser salvo, ser justo e ser absolvido do pecado? A gente tem aprendido que justiça na Bíblia é tão amplo e não tem apenas a ver com isso, mas com muito mais coisa. Inclusive, o Antigo e o Novo Testamento e Jesus falou muito sobre justiça, não só de salvação, mas fazer justiça. Ser justo também em atitude, em ação. E é baseado nessa história, baseado no que Deus tem chamado a gente a fazer, que Deus tem mexido com a nossa história. E eu quero convidar você a não perder essas aulas, a deixar Deus mexer com a tua história, porque, afinal de contas, há muitas injustiças que talvez eu e você já passamos e pior, nós também fazemos injustiças, nós cometemos injustiça, seja no racismo, uma maneira de olhar as pessoas diferentes, falar algo, realizar algo, seja numa falta de amor, de uma atuação, de uma maneira de agir. A injustiça, infelizmente, entrou na nossa história quando o pecado entrou no mundo. Então, se você quer mudar essa história através de Jesus, comece a estudar com a gente esse livro e deixa Deus mudar a tua história, riscando as injustiças da minha e da tua história. Vem com a gente, comece a estudar. Vamos lá. Olá, gente! Está começando mais a Escola Bíblica do K9, cujo tema é Justiça, riscando as injustiças da nossa história. A gente está de novo com um cenário diferente, uma qualidade de áudio, de vídeo diferente, é porque eu estou gravando de casa e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bem, já passamos por bastantes temas, vimos desde o que significa fazer justiça, o que a Bíblia inteira fala sobre isso, como a justiça se consubstancia em Jesus, por que deveríamos fazê-la, como deveríamos fazê-la. E agora vamos conversar sobre o que significa fazer justiça na sociedade. Quando a gente parar para pensar nesse termo na sociedade, isso significa que a experiência cultural, histórica e social que está envolvida no contexto no qual você está inserido vai ser significante para definir o que vai ser fazer justiça na sua posição. Veja, um cristão se perguntar: o que significa fazer justiça na minha sociedade? Caso ele esteja inserido na Alemanha nazista de Hitler, vai ser uma resposta. Caso ele estivesse nos Estados Unidos durante a época das leis de segregação racial, contemporânea Martin Luther King, seria uma resposta diferente também. E hoje, nós brasileiros, aqui e agora no Brasil, o que significa a gente se perguntar como cristãos o que é fazer justiça? Caso você esteja achando que vai encontrar respostas aqui, uma lista de afazeres que você pode fazer para executar a justiça, não é aqui que você vai encontrar esse tipo de resposta, porque uma das coisas que justiça não é uma lista de afazeres, já que isso incorre numa dificuldade muito comum de a gente acabar achando que, cumprindo com essa lista de afazeres, a gente conseguiria cumprir esse ideal de justiça e, portanto, a gente já estaria fazendo o que é necessário. Justiça não é sobre uma lista de coisas, justiça é sobre um relacionamento. A gente viu isso desde a primeira aula, que é sobre um relacionamento correto com Deus que se reflete num relacionamento correto com os outros. Outra coisa que justiça não é um sistema governamental, financeiro ou de estrutura social. O que isso significa? Que não vai ser um sistema que você gosta, que você acha melhor, que vai ser o sinônimo de aplicar justiça na sociedade. Por quê? Porque justiça é algo divino, é algo que está muito além dessas estruturas que foram criadas por mãos humanas.
Então, isso significa que, independentemente do sistema, vai haver justiça? Por um lado, sim, mas esses sistemas que são aplicados por mãos humanas, eles não são neutros em si, o que significa que existem sistemas de governo, sistemas de alocação de recursos, sistemas de estruturação social que facilitam ou que dificultam a aplicação de justiça. É só você pensar, por exemplo, que na Idade Média, enfim, num sistema feudal de organização da sociedade, a justiça não acontecia da forma mais fácil possível. Existia toda uma figura de caixa, de hierarquização, de manutenção daquilo que era o status quo, mas isso não significa que nunca houve justiça na Idade Média. A ideia é que a justiça como algo divino seja uma questão que transcenda a cultura. Não porque a cultura não é importante, mas porque essa justiça acontece apesar da cultura. Mas ela acontece em todas e quaisquer culturas. Outra coisa que não significa fazer justiça na sociedade é impor à força uma moral cristã. Justiça não é muito sobre exigir que a pessoa faça algo por você, é sobre você dar, se doar. É uma dação, uma doação. É só a gente pensar no movimento de Jesus na cruz. Ele se doou na cruz. E a gente também precisa pensar no que é o conceito de justiça. A justiça não é um relacionamento pessoal com Deus que reflete em relacionamentos corretos com a sociedade. Então, justiça é muito mais sobre o que eu faço do que o que eu exijo a pessoa de fazer. E quando a gente fala sobre não exigir uma moral cristã necessariamente, a gente se depara com a ideia de que a injustiça ela é visível na sociedade para todas as pessoas, inclusive para aquelas que não compartilham da mesma religião que nós, até daquelas que nem têm religião alguma. Inclusive, a gente precisa ter a humildade para reconhecer a omissão da igreja em muitos contextos de injustiça, num movimento em que aqueles que fazem parte da igreja ficam caladinhos numa situação confortável, porque teoricamente o céu para eles já está garantido e eles não precisam se preocupar com essa terra daqui. E por conta disso, desse escapismo desonesto, pessoas que muitas vezes nem têm religião nenhuma acabam se preocupando muito mais em dar comida àquele que precisa, em dar abrigo àquele que está desabrigado, em dar apoio àquele que está necessitado de apoio. E por isso a gente precisa trabalhar com a verdade de que não são só os cristãos que enxergam a injustiça no mundo. E que, independentemente de quem está falando, a verdade de Deus sempre vai ser a verdade de Deus. Perceba, a verdade de Deus pode ser dita por qualquer pessoa. A gente vê ao longo da Bíblia pessoas que foram usadas como instrumentos de Deus para realizar a justiça. O próprio Ciro, do Império Persa, que não era nenhum império maravilhoso, né, que respeitava assim, os direitos das pessoas e tudo mais. Mas foi Ciro quem permitiu que os judeus fossem repatriados e pudessem reconstruir o templo, por exemplo. E a gente pode ficar muito mais confortável com essa ideia quando a gente pensa sobre a revelação geral de Deus. Algumas pessoas chamam também de graça comum, como de fato um caminho para trabalhar com pessoas que não são cristãs em prol do mesmo objetivo. Até porque um dos questionamentos que é trazido no livro é se cristãos deveriam se unir a pessoas que não são cristãs para realizar justiça. E eu pergunto, isso por conta de diferentes fundamentos, já que a ideia de justiça daquelas pessoas não seria de refletir um relacionamento correto com Deus, mas aí eu pergunto, você deixaria de trabalhar num lugar porque as pessoas com as quais você trabalha não estariam trabalhando para glorificar a Deus? E qual implicação tem você se recusar a trabalhar em algum lugar em que as pessoas não reconhecem a Deus como seu Salvador? Você deixaria de estudar num lugar em que as pessoas não necessariamente acreditam que os estudos delas são para adorar ao nome de Deus? E o que é que implica você se afastar desse lugar? Da mesma forma, você deixaria de fazer justiça junto com pessoas que não necessariamente entendem que justiça é uma forma de refletir um relacionamento correto com Deus? E o que é que implica você se afastar desse lugar de realizar justiça junto com essas pessoas? Talvez você fique desconfortável com essa ideia, e de fato ela pode ser, mas tem um termo muito utilizado por Francis Schaeffer, é referido a ele, mas é mais antigo do que ele. É um termo chamado cobeligerância.
E ele é diferente de você se tornar aliado de alguém, porque o co-beligerante, ele pode discordar da outra pessoa em vários pontos, mas em um ponto específico ele concorda. E naquele ponto ele se une com aquela pessoa, eles se tornam co-beligerantes a favor daquela determinada causa. E aí eu pergunto, qual a co-beligerância que você poderia exercer, por exemplo? Uma dificuldade que tem nessa ideia de co-beligerância é justamente porque, até mesmo entre cristãos, o conceito de justiça é extremamente dividido na sociedade. Exatamente, a sociedade está profundamente dividida a respeito da própria definição de justiça. E, de modo geral, a gente sempre acha que é a gente que está do lado da justiça, enquanto outras pessoas estariam do lado da injustiça. E, infelizmente, o termo justiça ele não vai ter uma definição que agrade todo mundo. Mas, olha, eu não estou querendo aqui falar nenhuma relativização. Existe a justiça, existe a verdade, o Deus que é o caminho. Existem absolutos que estão de acordo com a natureza de Deus. Mas percebe que muitas vezes a gente usa o nome de Deus como desculpa para impor a nossa própria justiça. Acho que a gente precisa não cair na relativização, mas a gente ter sensibilidade para entender que muitas vezes o conceito de justiça de Deus vai ser um grande mistério para nós. É só você olhar a Bíblia, você entende o conceito de justiça que é apregoado em Jó, ou aquela justiça fere de alguma forma o seu senso de justiça pessoal. Você entende os outros sensos de justiça, essa tensão que é posta da própria característica de Deus como alguém justo, compassivo e amoroso, que ao longo da Bíblia é tratado em diversas situações e que muitas vezes nos surpreende da forma como ela é dirimida pelo próprio Deus. Gente, a cruz, que ao mesmo tempo que parece que foi uma forma de escapar da justiça, mas ela ao mesmo tempo cumpre de maneira definitiva e perfeita a justiça de Deus. Então é menos sobre a gente relativizar a justiça e mais sobre a gente ter a sensibilidade de dizer, de reconhecer que o conceito de justiça de Deus está muito acima da gente, está muito acima do nosso. Que muitas vezes aquilo que a gente vai achar não é aquilo que Deus é, não é aquilo que a justiça deveria ser. E é muito, muito, muito precioso uma ideia que Timothy Keller traz, que é a ideia de que a própria teologia cristã deveria fazer com que nós cristãos valorizássemos as diferentes noções de justiça que existem. Como assim, né? Porque se existem diferentes noções de justiça, mas existe só uma justiça que é Deus, então é porque todas essas noções estão de alguma forma erradas. Mas Timothy Keller também mostra que, por meio dessa noção de revelação geral, de graça comum, todas elas, em algum aspecto, elas ainda têm essa característica de ter sido criado por Deus. Então, ela também tem alguma coisa que em si é correta. E o desafio que Timothy Keller traz é de que a gente possa tratar essas diferenças por meio dos conceitos que ele traz: cooperação humilde e provocação respeitosa. E aí eu já deixo o questionamento que é: quantas vezes, por não ter humildade, nós deixamos de cooperar com a justiça? Quantas vezes, porque nós quisemos provocar alguém com a verdade, essa provocação de forma desrespeitosa retirou o amor que era contido nessa verdade e nos impediu de colaborar com a justiça? Essa cooperação humilde e essa provocação respeitosa nos ajuda a reconhecer o agir de Deus nos outros, ainda que esses outros não reconheçam o agir de Deus na vida deles, mas a gente reconhece o agir de Deus na vida dessas pessoas. E a gente também aprende mais a falar a verdade em amor, sabe? Até Timothy Keller traz a ideia de que os cristãos, eu estou lendo aqui, não precisam ser estridentes e condenatórios em sua linguagem ou atitude.
mas também não precisam se calar a respeito das raízes bíblicas de sua paixão por justiça. Então, no momento que a gente consegue aplicar isso, no momento que a gente também se livra de sonhos utópicos, de redimir por completo essa cultura na qual estamos inseridos, a gente consegue perceber que fazer justiça na sociedade, por meio de toda uma análise histórica de todas as estruturas que vieram se modificando, a gente reconhece que é possível, sim, promover mudança e transformação social. E assim, esse capítulo, ele traz muitas outras discussões, muitos outros dados, de modo que ela cita até Michael Sandel no livro dele do que é fazer justiça. E eu te convido a ler esse capítulo do livro, a se aprofundar nessas discussões que são trazidas por Keller. Ele fala um pouco também sobre fé pública, que é um tema muito mais delicado, muito mais profundo, mas creio que nesse momento, nessa conversa, a gente possa tirar de lição geral a necessidade de pedir a Deus que Ele nos guie no conceito de justiça dele e não no nosso, para que a gente possa enxergar a presença dele naqueles que nos rodeiam, ainda que essas pessoas não reconheçam isso. Para que a verdade, a justiça seja tão latente em nossa vida que falar sobre os fundamentos de nossa fé seja uma expressão máxima do amor pela sociedade. E que a gente possa fazer uma justiça, não uma justiça combativa, uma justiça que condena, mas sim uma justiça que salva. Que Deus nos ajude e que Ele tenha misericórdia. Amém.